Todas as terças-feiras, um novo assunto, uma nova dica jurídica, diferente, né, para todos os produtores rurais. Na semana passada, o advogado Pedro Putini Mendes explicou o que prevê a lei e como deve ser feito o controle de espécies exóticas invasoras, no caso, o javali. Hoje, o especialista inicia uma série muito importante e o assunto está sendo discutido em várias regiões do país neste exato momento. É a forma equivocada que alguns órgãos ambientais têm interpretado ao confundirem limpeza de pastagens com desmatamento. Muitos produtores têm sido notificados e até multados após decidirem arrumar os pastos, aqueles empraguejados por invasoras, fazendo, por exemplo, o controle químico contra plantas daninhas. É que esta fiscalização está sendo baseada unicamente em imagens de satélite e não uma vistoria presencial. Talvez esteja aí o equívoco. Vamos entender melhor a situação de muitos produtores e o que você deve fazer caso esteja passando por isso? Saudações, Pedro Putini. Saudações e, mais uma vez, baseados em fatos reais, né? Não está passando uma semana sequer em branco sem a notícia de mais um produtor fiscalizado e até mesmo autuado por limpar as suas pastagens, né? As suas áreas de pastagens que estavam sujas e sem a manutenção. E aí a fiscalização acaba interpretando essa limpeza de pastagem com desmate. Em outras palavras, a supressão vegetal sem licenciamento do órgão ambiental. Então esse é o tema da nossa conversa hoje aqui, né? Bom, isso começa quando, na maioria das vezes, o Ministério Público, se não o órgão ambiental do Estado ou o IBAMA, se utiliza de imagens de satélite para analisar o mapa da área de uma propriedade rural por um determinado período de tempo, né, que eles escolhem para fazer, às vezes algumas operações de fiscalização, né, e verificar que houve alteração das características daquela área pelo mapeamento e recomendam a fiscalização no local. Encontrando ou até mesmo não encontrando, como em alguns casos até acontece, né, o material lenhoso, que seria o produto desta infração, deste crime ambiental, né? Mas aí acaba deixando multas ambientais, embargos de área e até mesmo indiciando os produtores para responder inquéritos, né, inquérito civil, inquérito penal sobre essa situação, está cada vez mais frequente. E aí são graves as consequências jurídicas que trazem as já conhecidas multas ambientais em dinheiro, mas muito pior, também as indenizações que esses inquéritos vão acabar instruindo para uma futura ação civil pública, né? As indenizações por dano ambiental, o que também é negociado, né, em termos de ajustamento de conduta, quando o Ministério Público faz esse convite para falar, olha, você fez um desmate, não fez uma limpeza de pastagem, vem aqui pagar uma indenização por dano ambiental, né? E se não aqueles casos em que o dono da área recebe até a proibição de utilização dessa área devido a um embargo, uma recomendação e a obrigação de reparar o dano, né? Ou seja, de recuperar essa área numa situação que nós já falamos aqui, que essa reparação de dano já foi considerada pelos tribunais como sendo imprescritível, ou seja, ela não se perde com o tempo, por isso que essas fiscalizações até retroagem a anos muito anteriores, né, como recentemente até apareceu uma das operações realizadas no Mato Grosso do Sul, né, em uma das regiões do estado, onde foi feito um estudo histórico pela fiscalização para falar, olha, teve um desmate naquela época, agora você vai ter que reparar esse dano. Então, o recado de hoje, ele ultrapassa a esfera jurídica e eu recomendo muito aos produtores rurais que, mesmo que seja difícil financeiramente, realizar a limpeza das suas pastagens com vegetações invasoras, tal, que busquem alternativas por meio de financiamentos ou acordos aí de arrendamento, de parcerias, mas façam a limpeza antes que chegue no ponto dessa pastagem suja ser confundida com vegetação em estágio de regeneração avançado ou que a fiscalização alegue que essa área estava em estado de pousio, como é chamado, né? E isso vai demandar um grande trabalho jurídico e de engenharia também para reverter esse problema. Mesmo que os atos administrativos, né, ou seja, os autos de infração e essas coisas, sejam providos daquilo que nós chamamos aí de legitimidade, de fé pública, também não podemos admitir que o uso dessas imagens de satélite é infalível.
e apropriado como suporte de fiscalização, porque o problema está na interpretação dessas imagens sem o conhecimento da área, né? Então nós recomendamos o que nestes casos, né? Além da recomendação de boas práticas, né, que é a limpeza, a contratação da perícia, dos engenheiros que vão fazer uma análise multitemporal, né, ou seja, uma análise histórica da propriedade e principalmente para apressar a aprovação das informações declaradas no CAR, onde o órgão ambiental do estado vai confirmar se essas áreas elas são chamadas áreas de uso alternativo, ou seja, aquelas que já são convertidas para uso de qualquer atividade agropecuária, né? Se elas são áreas consolidadas, aquelas que têm um marco temporal de 22 de julho, que nós já comentamos, de 2008, né? Ou se são áreas ambientalmente protegidas por lei. Então, apressar essa validação dessas informações. E há inúmeras possibilidades de acontecimentos, seja por questões antrópicas, na abertura das áreas realizadas em outras épocas, e até mesmo por causas naturais. Às vezes um incêndio enfraquece uma área de pastagem e dá espaço para rebrota de espécies invasoras, enfim. O que importa saber, afinal, é se é caso de vegetação nativa, identificar as questões de supressão no órgão ambiental, porque chamar de desmatamento é ilegal, né? Então vamos colocar aí os pingos nos is, né? E por outro lado, se é caso de limpeza de pastagem, alguns estados, como o estado de Mato Grosso do Sul, dispensa até mesmo a solicitação de licenciamento ambiental para fazer isso. Então, mais uma vez aqui eu vou acabar encerrando o nosso quadro de hoje, deixando para a próxima oportunidade os nossos comentários aí sobre a dispensa de licenciamento ambiental para essas situações de limpeza de pastagem. Saudações e até a próxima. Maravilha, tá dado o recado. Limpeza de pasto, pessoal, não é desmate, viu?